pastor, reverendo, como vocês se sentirem melhor, entendeu? A gente não está aqui numa questão de liderança, não está aqui numa questão de hierarquia, né? Para querer impor ou trazer uma nova visão, porque a verdade é que o evangelho ele já se completa. Então não tem essa necessidade de achar nada novo. A questão é uma exegese perfeita daquilo que Deus tem falado, uma compreensão daquilo que Deus tem falado. Maldi, Vozes de Criança são o meu trio aqui. Meu trio não, meu sexteto aqui. Entendeu? Então vocês vão ouvir algumas crianças, alguma coisa assim, mas não se apavorem não. Tá? Então a gente está aqui hoje para estar ajudando e alguns que têm uma dificuldade numa meditação bíblica, ou outros que querem acrescentar alguma coisa. Mas, como eu disse, a gente não está aqui para criar atrito para ninguém, nem para... Mudo. Está todo mundo me ouvindo? A Maldi falou que está mudo para ela. Internet ruim. Ok, a Maldi me ouviu então. Então, gente, como eu falei, a gente não está aqui para poder criar esse atrito, para que depois as pessoas saiam e cheguem nas suas igrejas arrumando atrito, né? Não, pô, estava numa live no Facebook e o pastor falou algo que não é condizente, que não é de acordo com aquilo que o meu pastor na minha congregação tem dito. Não, nós não estamos aqui para dividir, porque como a Bíblia nos ensina, dividido não subsiste. Nós estamos aqui para poder somar, para poder estar primeirando um pouco mais de conhecimento. Então, se eu vou falar, você já ouviu? Amém, vai te fortalecer. Se eu te falar algo que você não concorde, guarde para você. Mas, qualquer coisa, nós estamos aqui, amém? Então, vamos lá. Todos têm a apostila aí? Apostila não, um resumo só, entendeu? Só para a gente poder conversar melhor, a gente poder não ficar um assunto meio... Tudo bem? Todos têm a apostila? O Lucas me deu como seguinte tema a meditação. Eu falei com o Lucas, né? No sentido meditação, fica algo meio vago. Porque se você for ação, tem meditação dos hindus, tem meditação de vários outros tipos, né? Mas o que a gente vai fazer aqui, se você tiver com a sua apostila em mãos, eu coloquei uma rápida definição aí do que nós vamos fazer, que está aí no meio, né? De acordo com o dicionário, meditar significa reflexão, pensar, refletir. A palavra meditar tem a mesma origem da palavra medir. Ou seja, meditação é simplesmente nós medirmos a nossa intimidade com Deus, como está o nosso carisma com Deus, como está a nossa entrega para Deus, porque o próprio devocional é um momento de entrega. Nós muitas das vezes achamos que não, né? Que o devocional é só um momento onde, para muitos, é um ato religioso, onde nós paramos pela manhã, como muitos falam, né? Se eu não tirar o meu momento de devocional pela manhã, ele não é abençoado. Se eu não orar pela manhã, Deus não... Como se nós fôssemos abençoados por isso, por oração ou por leitura bíblica. Como a Bíblia fala, nós somos abençoados por misericórdia, né? Por graça. Então, não é bem assim, pelo menos eu não entendo bem assim como as pessoas dizem, que se você não fizer a sua devocional pela manhã, ela não tem o peso. Eu acredito que a devocional ela é o fruto de uma intimidade dura, de um momento de amadurecimento na presença de Deus, onde você quer conhecer melhor,
Você quer ter mais intimidade com Deus. Eu vejo a questão do devocional como um relacionamento. No início, quando nós nos relacionamos, temos aquela questão do conquistar, do estar próximo, do querer agradar a pessoa, né? E no início do namoro, se você puder, você quer ficar 24 horas com a pessoa. Então, eu acredito que o devocional é a mesma pegada. Medir isso. Medir essa intensidade que nós temos tido com Deus, medir esse relacionamento que nós temos com Deus e o quão profundo ele é. E como eu falei, o relacionamento, com o passar do tempo, ele amadurece. Ele se torna mais viável, ele já não se torna aquela obrigação de que você tem que ser feliz, de que você tem que ser feito feliz, você tem que estar com a pessoa por causa disso. A mesma coisa somos nós com Deus. Nós entendemos quem é Deus para nós, ou melhor, quando nós entendemos quem somos nós em Deus, nós começamos a ver o devocional como um momento de aprendizado, como um momento de conhecer mais a Deus e aprender mais a Deus, e não, como muitas pessoas tentam dizer, um momento de se sentir mais poderoso. Eu vou fazer o meu devocional que eu vou sair mais poderoso hoje de casa. Eu vou fazer o meu devocional porque se eu vou fazer meu devocional e o Espírito Santo de Deus vai vir sobre a minha vida. O derramar do Espírito não é uma devocional, a devocional é uma questão de crer, né? A Bíblia fala que nos últimos dias Jesus derramaria, né? Que Deus derramaria do Espírito dele sobre a carne dele, sobre nossas carnes. Eu acredito que nós temos esse Espírito. Acredito que todos nós somos movidos por esse Espírito. Então, o devocional ele serve para isso, para nós medirmos como está a nossa intenção com Deus. No início da apostila, eu coloquei uma breve introdução, você está com ela na mão aí, dá uma lidinha aí comigo aí, que diz: a inversão de valores é um dos motivos de atualmente não termos uma igreja biblicamente saudável. Tem sido cada vez mais comum chegarmos a determinados lugares e encontrar pessoas que deixam uma vida devocional com diversas desculpas, tais como: não tenho tempo, não tenho paciência, isso é coisa da liderança, entre outras razões. Tem justificado a nossa preguiça espiritual. Enfim, meditação na palavra é um presente de Deus ignorado, sem perceber os benefícios que ela nos traz. Vocês estão indo? Dá um sinalzinho aí. Dá um amém aí. Então, a verdadeira questão hoje em dia é que o devocional ele se torna cansativo por quê? Eu tenho o costume de ler livros, mas existe um determinado tipo de literatura que, para mim, ele é mais agradável. Eu gosto muito de história. Então, isso, para mim, é bem fácil de ler. É bem mais fácil de estar acompanhando, de estar ali me entregando para isso. Então, a verdade é que nós temos que nos descobrir. Por que eu estou lendo? Por que eu estou meditando na Bíblia? Por que eu estou buscando ler a Bíblia? Nós temos que nos descobrir nisso. Não é simplesmente, como eu falei, não é simplesmente porque o meu pastor me obrigou a fazer isso. Meu pastor falou no culto hoje que eu tenho que ler a Bíblia. Cristão que é cristão é a Bíblia. E como eu falei, não é simplesmente isso. Não é simplesmente uma questão de leitura, não é simplesmente uma questão de eu tenho que ler. Mas o ponto base é eu quero conhecer ao meu noivo, eu quero conhecer o meu amado. Então, a Bíblia, ela nos traz essa reflexão. Então, quando eu me descubro o porquê que eu estou lendo e como que eu estou lendo, isso para mim é muito importante. Porque muitas das vezes a gente não entende porque a gente está vendo a Bíblia de um modo, a gente está tendo uma exegese anormal daquilo que Deus ele para nós, aquilo que Deus ele fala para nós. Então, o problema da preguiça, vamos colocar. Quantos de nós, vamos colocar assim no nosso dia a dia, quantos de nós conseguimos tirar mais de 2 horas para poder ficar no telefone? Dá um joinha aí. Quem consegue ficar, vamos nem 2 horas, vamos ser mais básico. Quem consegue ficar acima de 1 hora no telefone? Porque, pensar, eu consigo ficar 1 hora no telefone. Aí alguns vão falar, mas, poxa, eu fico porque eu fico no Facebook.
Ah, eu fico porque eu fico no Instagram, ou eu fico vendo vídeo no YouTube. Ou seja, você fica porque você achou algo agradável aquilo que você está fazendo. Eu tenho as minhas aulas online da faculdade. Aí eu te pergunto, você fala comigo, poxa, El, se você consegue ficar 2 horas, que nem vamos colocar, o mínimo de uma aula minha é 2 horas de aula. Você consegue ficar 2 horas na frente do computador dando aula sem ficar, se achar enjoativo? Não, fico 2 horas empurrando com a barriga, porque eu sei que eu tenho que ver e aquilo ali no final contar como ponto. Vai ser importante para mim na prova. Mas, se você parar para ver, você muitas das vezes faz isso no Facebook ou em outras mídias, sem problema nenhum. Você conversa 2 horas no WhatsApp, sem problema nenhum. Entra num grupo e você não vê nenhum. Por quê? Aquilo para você é hábil. Aquilo para você tem uma atração da você, por mais que tenha ali, vamos colocar num grupo de WhatsApp, tem ali algumas pessoas chatas, você vê a vantagem em ficar ali, você agir em rir, em brincar. Então, nós temos que entender isso. Nós temos que nos encontrar nisso. O que é agradável para mim? O que Deus é para mim? Será que realmente é noivo? Será que realmente é amado? Aonde eu vou, encontro, busco alguma coisa e após ter aquilo, vamos colocar no serviço, eu tenho meu pagamento, eu vou lá porque eu tenho que receber. Se eu não tivesse, eu não iria. Então, nós temos que sinalizar para nós mesmos quem tem sido Deus em nossas vidas. Então, como eu coloquei na apostila, essa é uma das grandes dificuldades que nós temos encontrado nesses dias. É essa assimilação, como é que eu vou dizer? Conciliar, a parte é essa, conciliar o espiritual com o mundano. Porque se é mundano, me atrai. Mas se é espiritual, para mim, já é o mesmo efeito, já não tem a mesma vantagem. Por quê? Nós acabamos criando o pensamento de que se é espiritual, se é alguma coisa da igreja, é chato. De tanto nós ouvirmos, de tantas pessoas falarem, cara, eu não vou na igreja porque é chato. Eu não vou na igreja porque, poxa, o pastor vai pedir dízimo, que eu não sei. Nós acabamos assimilando. Quando não é da igreja, quando não é de Deus, se torna mais fácil. Então, nós temos que ter isso em nós. Nós temos que aprender a nos tratar nesse ponto. Então, isso é uma questão de caráter religioso. É uma questão de nós nos identificarmos e de nós sabermos que o nosso pensamento ele foi deturpado. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, e até mesmo com algumas ovelhas, amigos, quem me conhece sabe que eu tenho essa pensamento de que o maior erro do homem não começou. Ele começou no Éden. Quando Adão peca, e Adão, por ter pecado, ele deixou entrar na humanidade o pecado, e o pecado ele não veio simplesmente desconfigurando o homem no quesito relacionamento com Deus, mas o pecado ele veio nos configurando profundamente em todas as áreas de nossas vidas, em tudo aquilo que nós temos sido, em tudo aquilo que nós temos. Então, o pecado ele nos atrapalha numa devocional cia, não numa devocional forçada, numa devocional obrigada. Porque se nós falarmos de uma devocional obrigada, falar, eu tenho a minha devocional, eu oro todos os dias de manhã. Mas a pergunta não é se você ora, a pergunta é quantas pessoas têm prazer em fazer isso. Quantas pessoas ainda podem falar, cara, eu levantei hoje e eu estava ansioso por orar. Estava ansioso por ler. Ou quantas pessoas vão falar, não, eu leio a Bíblia e eu faço isso com o meu líder desde quando eu me converti, ele falou que eu tinha que fazer isso. Então, o pecado, ele nos configurou ao ponto de que a intimidade de Deus, ela é pesada. Ela é algo que, para muitos, ela é uma obrigação e não mais um prazer. Nós sempre ouvimos falar sobre intimidade, mas eu ouvi uma vez que intimidade forçada era estupro. Então, se nós não temos intimidade opcional e valorizada com Deus, acaba se tornando um estupro espiritual. E se é estupro, é pecado.
Então, se eu peco em desejar estar com Deus, eu não vou conseguir compreender quem é Deus. A Bíblia, ela jamais vai se revelar para mim do modo que ela tem que se revelar, porque eu vou estar lendo um livro de cabeceira. Eu vou estar lendo um livro como outro qualquer. E a Bíblia não é um livro como outro qualquer. Nós temos que ler a Bíblia como se ela fosse tudo o que nós precisamos, podemos ler. Pastor, estou lendo vários livros, eu também, estou lendo mais C.S. Lewis ultimamente, tenho lido alguns livros. Mas eu não posso esperar que C.S. Lewis me dê somente o que a Bíblia pode me dar. Eu não posso esperar isso. Então, esse é o nosso problema, nos encontrar em Deus. Adão, após cair, após se afastar de Deus, se a gente for ver todo um processo, Deus cria Adão, Adão está sozinho, Deus cria Eva, após Deus criar Eva, destrói o caráter de Eva, destrói a mentalidade de Eva, e começa a falar com Eva o seguinte: se você comer desse fruto, se você comer da árvore da vida, você vai ser igual a Deus. Os seus olhos vão se abrir. Então, nós voltamos para outra coisa, que é o seguinte: o homem tem a síndrome de Eva, a síndrome de Adão, ser igual a Deus. Eu quero me parecer com Deus, quero estar mais próximo de Deus. E aí nós encontramos muitos satanás no nosso dia a dia. Quais são esses satanás? São pessoas que a gente desconfiguram a devocional, e você vai ser mais poderoso. Você vai ter o poder de levitar, você vai flutuar. Quando na realidade não é isso, né? Entendeu? Como a Bíblia fala, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando Satanás fala com Eva que os olhos dela se abririam e ela seria como Deus, Satanás estava simplesmente desconfigurando aquilo que Deus queria fazer com Eva. Entendeu? Deus queria fazer com Adão. Então, nós temos que entender que a queda do homem, ela para nós foi algo muito grave. Muito grave, porque se Deus deu um castigo, Adão pagou, deveria. Se nós formos ver lá, fala que Adão iria trabalhar, iria viver do sustento do rosto dele, do suor do rosto dele, e que ele seria expulso do Éden. E isso aconteceu. Adão pagou o preço pelo pecado dele. Mas, consecutivamente, o pecado de Adão ainda reflete em nós. Entendeu? E por que tudo isso? Porque nós somos ainda descendência humana de Adão, descendência espiritual de Cristo. Efésios vai nos falar isso, que nós somos herdeiros de Cristo, somos filhos ou herdeiros de Cristo. Por Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Mas, humanamente, ainda somos descendência de Adão. Descendência de Adão, temos ainda o nosso desejo, nós temos ainda nossas carnes, nós temos ainda aquilo que mais nos agrada, aquilo que mais chama-nos atenção. E isso, muitas das vezes, é distorcido, porque quando nós entendemos isso, quando nós nos deparamos com a ideia de que fomos considerados por causa de Adão, nossa primeira reação é: pois parece injusto, porque nós achamos ser injusto, porque é aquele pensamento: eu decidi não pecar. Eu decidi não fazer nada de errado. Mas a Bíblia vem falar que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Que Deus olhou para todos nós e, ao olhar para todos nós, ele viu que todos nós carecíamos da presença dele. Então, não adianta nós falarmos que Adão é o pecado, não adianta argumentar que se algum de nós estivesse no lugar de Adão, também não teria pecado, não teria feito errado, não teríamos cometido aquilo que Adão fez, porque é uma coisa que já aconteceu. É uma coisa que já sucedeu. Então, o que nós devemos fazer daqui para frente é o que a Bíblia nos diz, que Adão pode ser o nosso representante, mas ele não é o manipulador de nossas vidas, ele não é o ponto X que vai determinar a nossa intimidade com Deus. Você não pode deixar Satanás e as coisas do mundo determinar a sua intimidade com Deus. Falar de meditação, falar sobre ler a Bíblia, sobre tempo de oração, sobre ter prazer nas coisas de Deus, amém? Vocês estão aqui? Isso é algo que é doloroso. É
É doloroso. Se nós formos ver, a igreja, hoje em dia, ela está passando por vamos dizer, por uma peneira. Estava conversando hoje com a minha esposa e falávamos sobre o coronavírus. Ele tem isso. Ele tem aberto os nossos olhos para isso. Porque a verdade é que nós fomos ensinados que o melhor para todos os cristãos, para todas as pessoas em Deus, é o templo, é o ir à igreja. E agora que nós não estamos indo à igreja? E agora que nós não temos frequentado a igreja? Será que você pode dizer, não, eu sou cristão ainda, eu sou crente ainda, eu consigo ainda adorar do modo que eu adorava no culto de domingo? Eu consigo ainda ter o meu momento de intimidade do mesmo modo que eu tinha no noite? Eu consigo ainda olhar para as coisas de Deus e ter o mesmo prazer que eu tinha no domingo à noite? Será que nós podemos falar isso? Porque o coronavírus, ele fez isso. Ele selecionou e ele tem nos ensinado a quem nós temos servido e por que nós temos servido. Então, estar em Deus, viver para Deus, é algo que vai te confrontar, cara. É algo que vai doer. Porque, como eu falei, estar com Deus é uma questão de intimidade. Mas você não quer ter intimidade com quem é distante de você. Você não vê uma pessoa na rua, vamos colocar num lado físico, tem seu marido, você tem sua namorada, depois de casar com a sua namorada, você vai ter a relação, mas você tem uma relação, vamos colocar até assim, meio pai e mãe, você tem uma relação com seu pai, com a sua mãe, e você tem prazer naquilo, mas você não vai encontrar uma pessoa na rua e vai começar a conversar como se fosse uma pessoa que conhecesse há muitos anos. Você não faz isso, porque você tem. Mas quando nós entendemos que Deus constituiu o homem na sua amizade, para a sua amizade, e essa amizade não pode ser imposta, ela pode existir se o homem aceitar isso livremente, nós entendemos o passo do prazer em Deus. Eu tenho prazer em Deus. Porque se eu tenho prazer, eu vou entender que por mais desobediente, por mais pecaminoso que o homem seja, por mais falho que o homem seja, eu tenho confiança no meu Redentor. Porque o meu Redentor, e se o meu Redentor vive, ele está comigo, entendeu? Ele não mais me influencia de um modo distante. E a graça, o paraíso provém de outros dons, vem de outras coisas. Se por graça nós desfrutamos daquilo que Deus tem nos dado, aí sim nós entramos no resultado de uma devocional sadia, de uma oração ampla, que nem nós muitas das vezes hoje em dia queremos transformar a graça de Deus em hipergraça. Como assim? Nós queremos falar, eu sou salvo por graça, então se eu sou salvo por graça, eu não preciso ter responsabilidade. Eu não preciso fazer devocional, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu não preciso mais orar, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu venho para a Bíblia e a Bíblia me fala o quê? Para me orar 1 hora. A Bíblia fala para me orar por alguns instantes. Não, a Bíblia fala orar incessantemente. Então, pastor, eu abandono a minha vida, me tranco no quarto e vou orar ali. Não. A minha Bíblia, a minha vida, ela é fruto de oração, ela é oração aonde quer que eu esteja. As minhas atitudes, o meu coração, o meu falar, é uma oração pura a Deus. Entendeu? Eu não preciso estar na igreja. Eu não preciso mostrar para os outros. Eu não preciso falar com as pessoas como muitos tentam dizer hoje em dia. Tirei 3 horas de oração hoje. Estou há 24 horas orando. Tenho orado, tenho clamado muito. Não é isso. Eu posso falar para você, cara, orei 15 minutos, orei 10 minutos, mas com qualidade, com sinceridade, porque a Bíblia nos alerta ao coração contrito e quebrantado, Deus não resiste. Então, quando eu passo por todos esses processos, eu entendo o processo da sinceridade, eu vou entender que a devocional, o resultado da devocional é a intimidade. O resultado da devocional é o conhecer. Então, se eu conheço a Deus, ele falou que nós faríamos coisas iguais ou maiores. Mas não é simplesmente porque eu vou sair orando, eu vou sair fazendo, mas a minha fé ela vai ser viva, aonde quer que eu esteja. E dons na minha vida, eles não vão ser para a manifestação do templo.
eles não vão ser para a manifestação de um líder, para a manifestação de uma denominação, mas eles vão ser para a manifestação de Jesus em tudo o que eu fizer. Estava conversando esses dias, passei pela seguinte experiência esses dias no serviço. Eu, dificilmente, aonde quer que eu chegue, eu me apresento como pastor, me apresento como cristão, porque eu olho muito para Paulo e eu vejo Paulo o seguinte, como você falou aí, Maldi, realmente correspondente à nossa fé. E eu olho muito para Paulo e a gente vê que Paulo ele não tinha prazer em bater no peito e falar apóstolo. Eu sou apóstolo. Tanto que ele vai ver que ele fala Paulo, e após ele fala apóstolo chamado por Cristo, apóstolo levantado por Cristo. Então a gente vê que ele não tinha essa glória para si mesmo de ser. Então eu tenho isso comigo, eu chego, eu sou uma pessoa normal, não preciso falar que eu sou cristão. As minhas atitudes, elas têm que dizer quem eu sou. Então, no serviço, conversando com algumas pessoas e tratando, brincando, quem sabe que eu gosto de zoar, eu brinco muito, rindo muito, sempre está no meio do povão. E partindo desse ponto, conversando com algumas pessoas, no meio ali, aconselhando sobre casamento, relacionamento, o primo falou, não, ele é pastor. E no que falou que era pastor, um dos jovens, dos rapazes que estava no meio, veio até mim e falou, cara, você é pastor, cara? Eu sou, poxa. Falou, cara, não parece, você é descontraído, você brinca, você ri, entendeu? Você dá conselho pra gente, mas nenhum a gente vê você, poxa, quando a gente fala alguma bobeira, você ali sendo tão incisivo no pecado, naquilo que está errado. E eu comecei a rir, não falei nada. E ao final do tempo, o rapaz chegou para mim, poxa, vamos marcar para a gente poder sair, você com a sua esposa, eu caminho para a gente poder conversar. Ou seja, quando nós vivemos aquilo que nós cremos, nós não precisamos sair como muitos têm saído, para poder brigar, para poder tentar demonstrar uma coisa que eles não são na intimidade. Porque eu sou no mundo aqui na intimidade. Quando nós, cara, você tem que ser no mundo o que você é em casa. Você em casa o que você é na igreja. As pessoas ainda não têm assimilado isso. As pessoas ainda têm levado pelo lado do seguinte, cara, eu sou um líder de louvor, então eu vou para a igreja, eu vou oferecer o melhor louvor, eu vou dar o meu melhor na igreja, eu vou gritar e o povo vai pular, o povo vai espernear, o povo vai sapatear no poder, e quando eu chegar em casa, eu sou uma pessoa totalmente oposta à história do jovem que chega para o pastor e fala, pastor, eu posso morar na igreja? E o pastor fala, por que você quer morar na igreja, meu filho? Ele falou, poxa, pastor, na igreja meu pai trata bem a gente, meu pai ri, mas quando chega em casa, meu xinga e bate na gente. Ou seja, dois mundos totalmente diferentes. Duas pessoas totalmente diferentes. Foi um cara que não entendeu o que era devocional. Como eu li esses dias que um pastor pregou, cantamos muito louvores, que aquilo não pode, muito isso em nós. Mas a verdade é que o evangelho, ele tem sido maior do que isso. Ele tem sido muito isso. E se nós temos tanto essa disposição para poder cantar louvor, se nós temos tido tanto isso em nós de declarar músicas, de fazer tantas coisas, por que isso não tem sido suficiente para nós? Por que isso não tem bastado para nós? O louvor em si, a música em si não tem bastado para nós. É porque a música é Deus. Do mesmo jeito que o devocional não é intimidade. O devocional é uma consequência do que eu tenho vivido em Deus. Então, nós temos que entender isso. Eu falo uma coisa na igreja, eu sou uma coisa na igreja e no mundo eu sou outra. Por quê? Porque ainda não consegui conciliar os dois mundos. O mundo da igreja, o mundo religioso, onde eu sou um líder, e o mundo humano, trabalho, faculdade, família, conseguido conciliar isso. Muitas pessoas não conseguem conciliar isso. Então, aonde nós ouvimos muitos pastores serem criticados, muitos pastores líderes e cristãos que se dizem
que são santos, que são perfeitos, mas acabam caindo, e quando caem, são pegos naquilo que eles mesmos criaram, que é uma igreja acusadora, uma igreja que muitas das vezes só quer demonstrar santidade, quer curar dos feridos, não quer curar daqueles que estão com problemas. Infelizmente, esses grandes problemas que nós encontramos hoje na igreja, como eu falei no início, a igreja, o problema da igreja é que a igreja ela não tem sido uma igreja realmente bíblica. Uma igreja que a gente vê ali no tempo de Atos, ali, onde a Bíblia fala que eles repartiam entre si, que eles cuidavam um do outro, entendeu? E eu acredito que não precisava uma pessoa estar doente para eles terem contato com a pessoa. Não precisava a pessoa passar dificuldade para que eles procurassem. Eles procuravam antes de qualquer coisa. Então, temos uma intimidade com Deus. Se nós temos um mover com Deus, se nós temos uma vida com Deus, o devocional vai ser consequência relacional. O devocional é uma consequência daquilo que eu tenho dado para Deus. Uma pessoa devocional, ela automaticamente vai viver e vai ter condições demonstrar o modo de viver, de vida. Realmente, Maldi, quem julga, mas não é que julga, mas não é transformada. Essa é uma igreja que realmente tem acontecido muito hoje em dia. Entendeu? Uma igreja que quer encobrir o pecado, encobrir o erro, ao invés de expor e tratar. Porque se existe um erro, se existe um pecado, a Bíblia fala que nós devemos confessar. A Bíblia fala que se nós confessarmos os nossos pecados, eles vão ser perdoados. Então, as pessoas não entendem. Então, nós temos que ser essa pessoa com Deus. Se relacionar com Deus em tudo quanto é lugar. E veja entender isso, quando nós, como cristão, não é uma questão de denominação Y, de denominação X, ou de qualquer que seja denominação, mas é uma questão de todos nós entendermos isso. Quando nós formos relacionais com Deus, quando nós realmente formos sinceros naquilo que nós temos vivido, no ponto de vida o seguinte, cara, você tem orado? Não tenho orado não, cara. Tenho tido problemas, tenho tido a minha dificuldade, então eu não tenho orado. Você tem lido a Bíblia? Não tenho lido a Bíblia, não. Leio horóscopo, leio revista, leio tudo, mas não leio a Bíblia. Quando nós realmente formos assim, nós vamos entender, cara, por que nós estamos nos afastando de uma vida devocional. Por que o devocional para nós é tão duro? É tão difícil, é tão doloroso. Mas por quê? Porque Deus, ele ainda está distante. Ele não é... Como eu falei, não é aquele amigo que a gente tem prazer em sentar 2 horas para, como eu brinco com alguns amigos meus, pô, você quer conversar comigo? Compra um frango assado e uma Coca-Cola e me chama, que a gente vai sentar e vai conversar. Por quê? A gente tem prazer em estar com a pessoa. Então, Deus, ele para nós ainda, a gente não está comprando esse frango assado e essa Coca-Cola para poder estar com ele. Por quê? Ele é distante. Ele não é tão próximo. Então, nós temos que parar com isso. Ansiedade. Ansiedade é um grande problema das características muito comum em quem deixa para segundo plano. Por quê? Porque quando nós abandonamos a Bíblia, e isso é normal em pessoas que, como dizem muito, até que eu acho meio doido, meio complicado, é o seguinte, eu me esfriei na fé. Cara, estou frio na fé. Como assim você está frio na fé? A fé, então, ela é um termômetro. Não, você não quer mais praticar ela. Não é uma questão de estar quente ou estar frio. Daí, a Bíblia fala, os quentes, os mornos, ele vai dar. Então, ou você é cristão, ou você não é cristão. Ou você é quente, ou você é frio. Mas não existe que, poxa, eu estou indo para a igreja, mas eu estou com o meu pecadinho. Eu estou indo para Deus, mas eu ainda... Não tem isso. Ou eu estou ou eu não estou. E nós vemos que esse afastar de Deus, a ansiedade, é uma das coisas que tem afetado muito a vida das pessoas. Porque a pessoa, se é Deus, a confiança dela vai embora junto. Tudo que a pessoa creu, aquilo que a pessoa viveu vai embora junto. Então já se torna mais complicado, porque a pessoa automaticamente ela vai fazer o seguinte, entendam isso. A pessoa, quando ela começa a se afastar de Deus, ela automaticamente se afasta das coisas mais básicas. A igreja não tem mais prazer, a leitura não tem mais prazer, oração não tem mais prazer, mas a pessoa ainda se diz cristão.
Uma das referências que eu digo é o seguinte, é como um casamento. O marido mora, entendeu? Só que ele não quer mais estar com a mulher, mas ele tem ali a sua obrigação, vamos dizer, ali, sua obrigação ali social pelo meio de manter uma visão, mas aí ele fala, eu sou casado, mas por trás ele está tendo relação com pessoas, está traindo a esposa, mas na frente de todos ele é casado. Então nós, mornos, somos assim também. Estamos nos vendendo, estamos tendo uma vida totalmente distante de Deus, estamos tendo com o coração totalmente distante de Deus, vivendo outras coisas, tendo outros relacionamentos fora de Deus, buscando em outras coisas, como eu estou falando, buscando em outras coisas suprir aquilo que Deus pode suprir, ansiosos, perplexos, totalmente destruídos, mas porque nós ainda estamos achando que estamos enganando a Deus. Mas não estamos. Então, nós devemos abandonar esse orgulho. Eu estou lendo algumas coisas aqui, você pode estar imaginando, poxa, o Elcio está falando ali, algumas coisas ele está puxando lá da apostila, realmente. Eu estou aqui tentando acompanhar aqui, porque a gente se empolga falando, assim, tentando explicar e a gente acaba saindo um pouco. Então, eu estou tentando acompanhar a apostila para que para aquilo que eu esteja falando esteja dentro daquilo que eu mandei para vocês aí. E aqui vem falando que não é orgulhosa, pois se vê como alvo da graça. E há um livro que chama O Impostor que Vive em Mim, do Brennan. Trata-se de maneira como nós mostramos orgulhosos e hipócritas, caminhada com Deus, quando na verdade do que vivemos debaixo. Então, Deus, ele é o resultado daquilo que nós entendemos. Eu não vejo um Deus de amor, eu jamais vou ser amor para os outros. Se eu não vejo um Deus de justiça, eu jamais vou querer justificar os outros. Eu jamais vou querer corrigir os outros. Porque as pessoas não entendem o seguinte, aonde está o mesmo Deus de amor e o mesmo Deus de justiça. O mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que disciplina o seu filho. O Deus que busca a ovelha é o mesmo Deus que diz que se aquele que não é os seus mandamentos não ama. Então nós temos que ter isso em nós. Nós temos que parar com esse orgulho besta de falar, não, se eu sou alguma coisa é porque eu conquistei. Se eu tenho alguma coisa é porque eu conquistei. Não, eu já tive muitos anos, a minha família já foi isso, a minha família foi aquilo, e o que eu tenho eu conquistei. Isso é hipocrisia. Me desculpe isso, mas é hipocrisia. Nós somos e temos alguma coisa por graça. E como a Bíblia fala, isso não vem de nós. Isso é dom de Deus, para que nós não nos gloriemos naquilo que estamos fazendo. Então, como está escrito ali, as pessoas são orgulhosas. As pessoas acham que elas estão fazendo alguma coisa, que elas estão dizendo alguma coisa. Então, como nesse livro do Brennan, ele falou, o impostor que há em mim. Existe um cara, existe um impostor em nós. Tem até uma música, Alex e Alex, não sei se vocês já ouviram, aí do Rio. Então, essa música, ela fala, né, que o impostor que há em nós, ele nos tirar da presença de Deus, ele tenta nos afastar de Deus, ele tenta nos colocar num pensamento de que nós podemos alguma coisa. Aí vai lá no início, quando eu falei da queda do homem, quando Adão rachou com Deus. Adão ali, ele não simplesmente, vamos colocar, o pecado de Adão sim foi comer árvore, comer do fruto, mas o pecado de Adão foi ele ter autonomia. Eu tenho controle. Eu sou dono da minha vida. Então, eu quero ser igual a Deus. Eu quero que meus olhos se abram. Imagina Adão pensando, falar, estou aqui no Jardim do Éden, tem isso tudo de fruta, eu estou vendo isso, eu estou tendo controle de animais, eu estou tendo controle de todas essas coisas. Imagina quando eu comer desse fruto, quando eu for igual a Deus. Imagina o cara pensando assim. Então, nós, muitas das vezes, temos essa síndrome de Adão. E o pior de tudo, temos a síndrome de Adão justificar por aquilo que nós estamos fazendo, mas temos a síndrome de Adão também para aceitar as consequências. Porque quando a consequência vem, fazemos a mesma coisa que Adão fez. Quando Deus chega para Adão, e Adão escondido, e Deus pergunta, Adão, cadê você? Adão já vem correndo, pula na presença de Deus e fala com Deus, Senhor, eu comi da fruta porque foi a mulher que o Senhor me deu, que me deu a fruta. Então, galera, nós temos que entender isso, nós temos que estar sempre pronto para isso, para saber que
humanos, realmente, Maud, é uma luta, carne contra espírito. Então, nós temos que entender isso, que nós somos carne, mas só que nós temos a opção de não viver segundo a carne, viver pelo espírito, viver por aquilo que Deus é para nós, viver por aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Então, a nossa devocional, ela é um resultado de tudo isso. Como eu falei com o Lucas, meditação, ela é algo meio isso não se falar. Meio, vamos dizer assim, gente no conversar. Porque, como eu falei, eu jamais vou ter uma devocional sadia se eu não sigo esses princípios de amar Deus, de viver no meu lar aquilo que eu tenho vivido fora. Porque, como eu disse, e vou mais uma vez repetir, o coronavírus ele está fazendo isso. Está fazendo muita gente entender aquilo que a Bíblia já tinha alertado há 2000 anos atrás, que Jesus chegou ali em secreto, Deus que vem em secreto vai te responder em secreto. Entendeu? As pessoas não têm entendido isso. As pessoas demoraram tempo para poder entender. Então, as pessoas, elas, durante muito tempo, fugiram disso. Durante muito tempo, elas não tiveram isso. Então, é impossível se ter uma devocional saudável se eu ainda não tenho uma vida diária com Deus. Isso aí, Lília. Até me completou aqui. Uma vida diária com Deus. Escolha Cristo todos os dias. Todos os dias. Não é escolher isto, vamos colocar no culto de terça, no culto de domingo pela manhã e no culto de domingo à noite. Eu escolho a Cristo todos os dias. E se eu escolho a Cristo todos os dias, eu tenho que todos os dias mostrar isso. Todos os dias refletir isso. Todos os dias ser claro nisso. Porque for claro nisso, porque enquanto eu não revelar isso pelas pessoas, para Cristo, não para as pessoas, mas para Cristo em si, eu jamais vou achar graça. Eu jamais vou achar prazeroso sentar para conversar com ele. Porque, cara, eu vejo isso. Eu vejo a oração como uma conversa. E não mais como aquele pensamento do, eu tenho que sentar, eu tenho que estar conversando, eu tenho que fazer. Não, é um para mim, cara. É um prazer para mim estar com Deus, é um prazer para mim viver com Deus. Então, sem esse prazer, eu jamais vou conseguir sentar, ter um devocional saudável, jamais vou conseguir entender o que é a Bíblia, até pelo simples fato. Eu, há um tempo atrás, eu estava lendo um pouco sobre a psique humana, entendeu? Eu estava tentando puxar para o lado psicológico da coisa. E lendo sobre a psique humana, eu comecei a ler um livro e eu não lia o livro. Não conseguia entender aquilo que eu estava lendo. Mas por que eu não estava conseguindo ler? Era algo para mim que não era assim tão agradável, não era algo que eu tinha prazer em ler. Porque quando se tem prazer em ler, você vai ler até o fim, entendeu? Então, com Deus, é a mesma coisa. Nós temos que entender isso. Que a minha vida, a minha concepção de fé, a minha realidade de fé vai refletir em todas as áreas de nossa vida. Entender aquela história do cara aqui, do cara que ia para a igreja, dentro da igreja era uma coisa, em casa era outra. Entendesse que a família dele é uma responsabilidade dele, não do pastor, que Deus fala com ele, cara, eu estou te dando uma esposa para você tonta, ame ela como eu amo a igreja, o cara ia bater paranoia. O cara ia ficar doido. Porque ele ia pensar, cara, se Deus me manda amar a minha esposa como ele ama a igreja, cara, o cara ele ia ficar e falar, mano, pô, se Jesus me amou ao ponto de morrer por mim, então eu tenho que demonstrar do mesmo modo para minha esposa. Então o cara, do mesmo que tenta demonstrar para a esposa, tenta demonstrar para o pastor, para o líder dele, a conversão dele, a mudança dele, como muitas pessoas tentam dentro das igrejas. Quando chegam na frente de um pastor, quer tentar mostrar a sua conversão, quer tentar mostrar a sua mudança, esse cara ele ia tentar fazer do mesmo modo em casa. Do mesmo modo, mulheres, cara. A gente vê mulheres profetisas, pastor, líderes, só não entenderam o princípio básico da obediência, entendeu? Não entenderam o princípio de que é estar na presença de Deus,
entendeu? Não entendeu ainda. Não entendeu ainda. Quando entender isso, vai poder pensar, vai poder parar para analisar e vai falar, cara, nós não temos vivido a Bíblia e vivido Deus num contexto completo. Não temos. Não temos, entendeu? Temos vivido parcial. Entendeu? E como a Bíblia fala, que um reino dividido não existe. Então, ele vai ser derrotado, ele vai perecer. Então, nós temos que parar com isso. Nós temos que parar como algumas pessoas... Isso aí. Se o cara, vamos colocar, se ele não for homem brabo, Lília, se ele não for aqueles tipos de homem durão, realmente ele abandona a igreja, abandona a casa, abandona tudo, porque se ele não entender esse princípio de que ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, ele vai pirar mesmo, mas é por esse lado aí mesmo. Então, nós temos que, cara, nós devemos parar com essa mediocridade. Pessoas na média, sabe? Vamos colocar pelo lado seguinte. Poxa, eu fumava, eu bebia, eu me prostituía, eu enganava os outros, e eu vim para a igreja e eu parei com tudo isso. Não faço mais nada disso. Não tenho mais nada disso. Nós achamos que isso é um diferencial de ser cristão. Entendeu? O cara que é cristão, ele faz isso. Só quando na realidade não é. Não é. Conheço muitas pessoas que não são cristãos, que do mesmo modo não bebem, não fumam, não traem os outros. Pelo contrário, tem muitas dessas pessoas que são muito mais corretas e justas em relação a não defraudar os outros, a não enganar os outros, que é muito cristãos. Essas pessoas, conheço pessoas que não são cristãs, de casamentos de anos. Então, isso é uma característica da manifestação de Deus. Isso é uma característica de caráter. Ser humano, entendeu? Se eu sou um ser humano de caráter, se eu sou um homem de caráter, se eu sou uma mulher de caráter, isso para mim não é problema. Tudo bem, eu posso vir para Deus e isso vai ser mudado em mim, porque a Bíblia vem nos falar que aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mentia mais, mas isso não pode ser um termômetro daquilo que nós temos sido em Deus. Isso não pode ser um termômetro para nós, muitas das vezes, julgar se somos pessoas de bem ou se não somos pessoas de bem. Não pode, não pode. O que deve ser medido é a nossa intimidade. Isso é um julgamento que só você pode fazer. Não adianta, você pode mentir para todo mundo. Você pode mentir para o seu pastor, você pode mentir para o seu líder, por amigo, como eu falei, né? Você pode chegar para uma pessoa e falar com ela, cara, todos os dias eu tiro 3 horas de oração, cara. O meu devocional eu levanto 4 horas da manhã e quando 7 horas da manhã eu vou sair, meu devocional de 3 horas, 1h30 lendo a Bíblia, 1h30 orando e eu tô pronto. Eu posso muito bem fazer isso, mas Deus sabe quem eu sou. Deus me conhece no profundo. E temos que saber isso em nós. Nós temos que tirar essa máscara, tirar a máscara do coronavírus. Nós temos que tirar essa máscara para que realmente aquilo que nós estamos vivendo seja uma verdade em nós, seja realmente relevante em nós. Então, é isso. Aqui, eu trouxe aqui ao final algumas dicas para que você possa ter um devocional mais sadio, você possa ter um devocional mais tranquilo. Tem algumas dicas para meditarmos. Um lugar silencioso. Para uma vida de leitura saudável, é necessário um ambiente silencioso. Sem esse ambiente, fica muito difícil estudar a palavra. Bíblia, caneta e papel. Muitas pessoas não têm esse costume de, quando estão no seu devocional, ter a Bíblia, uma caneta e um papel. Só que isso é legal, porque muitas das vezes você está lendo a Bíblia e você está tendo uma sacada ali que você nunca teve. Então, você pode compartilhar aquilo com a pessoa, você dá, ou até do mesmo modo você pode ter uma dúvida. Entendeu? Li e não entendi. Anota, procura outra pessoa e depois fala com ela. Uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento bíblico do que você e pergunta para ela, cara, não entendi isso daqui. Como é que é isso daqui? Então, é bom, tem uma caneta e papel em mão. Por incrível que pareça, muitos cristãos têm deixado a importância da leitura bíblica. Meditação cristã sem Bíblia é tudo menos meditar.
Caneta, papel, também de importância para anotarmos nossa expressão daquilo que lemos e entendemos o que Deus tem falado conosco. É uma boa sacada aqui também. Muita gente que tem tocado a leitura bíblica pela leitura de livros, como eu falei no início. Não é a mesma coisa, cara. Não é de você pensar que é a mesma coisa. A minha leitura bíblica é a mesma coisa que eu pegar um livro e ao pegar esse livro eu vou ler. Mas, cara, aquele escritor ali que escreveu o livro, cara, ele é cristão, é um malucado da vida. É um cara que, pô, tem arrebentado vários livros abençoados. Não é a mesma coisa. Como Paulo nos alertou. Uns são de Paulo, outros são de Apolo, mas eu sou de Cristo. Eu não sou seguidor dos caras que escreveram os livros. Seguidor daqueles que têm sido pessoas que têm, vamos dizer que, feito um reboliço pela terra com livros, vendedores de milhares de livros. Não, eu sigo a Bíblia. Então, a devocional é bíblica. Nenhum livro jamais vai tocar a Bíblia, vai tirar o peso da sua Bíblia. A sua leitura de livros, de outras coisas, revistas, tem que ser em outro momento. A leitura, ela tem que ser bíblica, de livro, entendeu? Estou aqui lendo o que a Lili escreveu aqui. Realmente, Lili, isso aí. Para com Cristo é ser moldado todos os dias, transformação diária, entendeu? Todos os dias a gente abandona um pouco e perde um pouquinho daquilo que é. Não como muitas pessoas falam, né? Você veio para a igreja, você já vai aceitar Jesus, sua vida vai ser transformada, você vai ficar rico de um dia para o outro, entendeu? Não é nada disso daí, não. A gente é transformado dia após dia, de glória em glória. Oramos não para sensibilizar o coração de Deus, mas para tornar o nosso coração tão sensível quanto dele. Eu ouvi esses dias algo que eu achei incrível, cara, que um texto na internet que falava isso, né? Quando nós oramos, não somos nós, melhor, não é Deus quem muda, somos nós quem mudamos. Porque todas as vezes que nós oramos, nós nos aproximamos de Deus. Então, se nós nos aproximamos de Deus, uma passagem bíblica, até aquela música do Morada, né, que ele fala sobre o subir ao monte e chegar no monte. É melhor nem subir ao monte, né? Eles pedem Moisés para poder ver Deus, e quando a montanha começa o céu praticamente descer, eles falam com Moisés: não, Moisés, que você fale com Deus e depois nós tenhamos essa intimidade com Deus. Então, a intimidade com Deus, a oração faz isso, ela nos torna, vamos colocar, semelhante a Moisés, estarmos próximos de Deus, estarmos com Deus, conhecermos a Deus. Então, é para isso que nós oramos, para conhecer a Deus. Como eu disse no início, nós não oramos para podermos nos falar, né? Eu sou mais poderoso do que aquela pessoa, como super-heróis, né? Eu sou o Superman, eu sou o Marciano Verde. Não, eu oro para que Deus se revele para mim, para que eu possa dizer que realmente tenho conhecimento, como Jó, entendeu? Antes eu conhecia de ouvir falar, mas hoje eu conheço porque os meus olhos veem a Deus. Então a oração ela é disciplina espiritual. Muitas pessoas estão cheias de atividade espiritual, mas vazias de disciplinas espirituais. Ô, glória a Deus, hein? Essa é forte, hein? Recebe essa aí, Lília. Essa é forte, hein? Atividade em igreja não é o mesmo que disciplina espiritual, cara. Uma das coisas hoje em dia as pessoas têm deixado fugir muito, né? As pessoas se perdem demais nisso. Se eu sou líder na igreja, até vou contar uma experiência de um amigo meu que participou de uma grande oficina de teatro do Brasil. Os caras, pô, ministraram por todo o Brasil, uma companhia muito grande, e essas pessoas que estavam nessa, a maioria delas saíram, e a indagação deles era a seguinte: eles não concordavam com simplesmente eles saírem para ir numa igreja ministrar, estar juntos,
ministrando, e aquilo ser o suficiente. Porque o líder deles falava o seguinte: vocês não precisam ler a Bíblia, vocês não precisam orar, porque vocês já ministram 24 horas na vida das pessoas. Tem dia que vocês fazem 2 a 3 ministrações na vida das pessoas, cada ministração de 1h30, 2 de peça. Então, vocês não precisam disso. E a maioria das pessoas que estavam ali, olha só como é que é importante a intimidade com Deus. Quanto mais eles se aproximavam de Deus, mais eles achavam aquilo errado, porque eles se sentiam impostores, se sentiam pessoas falsas, que, por mais que estejam na vida da pessoa, para poder falar sobre tirar tempo para oração, eles falavam algo que não estavam. Eles falavam algo que não era verdade na vida deles, entendeu? Eles tinham muita atividade. Nós oramos, nós cremos, aqui clamamos pela vida das pessoas. Então a pessoa chegava, eles falavam, mas no fundo foi o que esse amigo me falou: ninguém ali tinha vida de oração sozinho, ninguém tinha esse tempo. Então eles comiam muito atividade espiritual com disciplina espiritual. E isso é algo que nós devemos ter na nossa vida, é algo que nós devemos nos analisar muito, muito hoje em dia. Que não é cargo, não é ser líder, não é eu ir à igreja, mas é por que eu faço aquilo. E disciplina espiritual é o seguinte, cara, é eu saber que eu tenho que ter o meu tempo com Deus. É eu ter que eu tenho que estar com Deus, é eu saber para Deus. E como eu a consequência de orar pelos outros, dos milagres, da manifestação, do ser batizado com dom, isso é consequência daquilo que eu estou vivendo no meu íntimo, que eu estou vivendo no secreto. Então, esse é um das grandes problemas de muitas igrejas hoje em dia. Muitas igrejas. Como eu conversava com a minha ovelha distante, meu grande amigo, e eu falava com ele, o problema das igrejas é que querem te preparar, cara. Eles querem que você seja multiplicador. Cara, eu vou te ensinar, eu vou te fazer um líder de célula, e você vai, cara, eu vou te dar esse livro aqui é maravilhoso, porque quando você lê esse livro aqui, você vai pegar e vai ser um grande líder de célula, eu vou te ensinar esse livro aqui, que você vai ser um grande pregador, mas a verdade é que ninguém te mente, cara. Você vai ganhar, sim, uma bagagem de conhecimento, mas intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo se ganha no secreto. Entendeu? Isso assim que Paulo fez logo após ser tocado pelo Espírito Santo. Paulo, assim que ele foi tocado pelo Espírito Santo, assim que Deus se manifestou para ele, que ele, após cair e está cego, como muitas pessoas tentam dizer, uma das pegadinhas, que ele caiu do cavalo. Paulo não estava no cavalo, estava caminhando e caiu cego. E a Bíblia fala que após Ananias ir e curar e falar tudo que Deus tinha mandado falar com ele, Paulo fala o seguinte: eu tenho que tirar um tempo. Paulo, ele vai para a igreja de Gálatas, se eu não me engano, e ali Paulo ele tira quase uns 2 a 3 anos, não estou me lembrando aqui em exato tempo, mas ele tira um tempo para poder aprender. Ele tira um tempo para poder buscar, para que aquilo que ele viesse fazer depois, que ele viesse a proclamar depois, se ele fosse verdade, entendeu? E já nós temos sido o seguinte, tem sido muito diferente disso. Vou te preparar para ser líder, você vai ser um cara eloquente, cara, você sabe falar, então eu vou usar esse lado seu, vou te preparar, mas espirituais, disciplinas espirituais, nenhuma. E aí é o que nós vemos a consequência, muitos líderes quebrados. Pessoas sofridas, pessoas que têm os seus problemas, mas não sabem como sanar aquilo, não sabem como... E quando pegam outra pessoa com problema, automaticamente faz a mesma coisa. Não foi ensinado a ter paciência, não foi ensinado a sentar e falar, cara, não esquenta. Todo ser humano tem seus desejos, todo ser humano tem seus problemas, tem sua luta. Não foi ensinado a isso, entendeu? Então, essa é uma das grandes dificuldades. É como vem falar aqui, Lília, anota aí, que diz aqui, ó, muitas pessoas estão cheias de atividades espirituais, mas vazias de disciplinas
espirituais, entendeu? As pessoas não entendem. E vem falando, por exemplo, pregar é uma atividade espiritual, mas o fato de ter não significa que eu tenha uma disciplina espiritual de oração ou uma leitura de palavra. As pessoas não entendem. Vou até postar para vocês aqui, que eu estou no outro Facebook, no outro YouTube aqui, estou no YouTube do meu filho, Naruto Player, é o Facebook dele, a página dele, dá uns seguidores para ele aí. Entendeu? Então, cara, a gente se perde nisso. Não é a mesma coisa. Não tem como ser a mesma coisa. Então, segue essa dica, cara. Não tenham isso no coração de vocês, que eu sou líder, que eu tenho sido líder, eu tenho uma disciplina espiritual. Não. Você é simplesmente uma pessoa muito atarefada, entendeu? E no final da apostila, eu venho acentuando algumas coisas a se procurar quando eu leio a Bíblia, quando eu paro para poder meditar na Bíblia. São princípios do seguinte: primeiro, a promessa. A Bíblia ela tem promessa de um lado a outro. Eu gosto muito de ler, parando para o que Jesus quis dizer, qual era o projeto, qual era o cronograma social da época, porque a Bíblia ela passa por esse lado, né? Pelo lado espiritual, pelo lado social e pelo lado econômico da época, coisas que são bem diferentes de hoje em dia. Qual é o mandamento? O que o texto diz? Qual é o contexto da época? Qual é a minha aplicação pessoal? Depois de ler, nós temos que nos analisar, cara, porque o que isso pode trazer para a minha vida? É uma passagem muito conhecida do Samaritano, que, vou ler a passagem do Samaritano, aí muitas das vezes as pessoas leem e já param para ver lá no Lago do Pastor. Não, cara, tem muito pastor que é assim mesmo. Tem muito pastor que é isso, que vê e que eu não sei mais o quê, mas a pergunta cara, e nós? Nós também temos procurado, também temos parado para poder pensar nisso, nesse quesito, de que nós também temos visto muitas pessoas caírem. Será que nós estamos errados? Então, temos que trazer para isso. Qual é a minha aplicação pessoal? Entendeu? Então, cara, espero que vocês tenham ajudado, tenha sido de alguma serventia tudo que eu disse, tudo que eu falei, entendeu? O Lucas me deu 1 hora, já passei um pouquinho, mas é bom, é algo que eu gosto, entendeu? É algo que eu tenho prazer em ter. Eu tenho algumas coisas aqui, eu vou mandar para vocês aí, entendeu? Algumas dicas que eu separei aqui, entendeu? E cara, sim, encontrem quem são vocês em Deus. Porque quando vocês se encontrar em Deus, quem somos nós em Deus? A verdade é que nós não somos esses super crentes que nem as pessoas têm tentado dizer, que nem as pessoas têm tentado passar, sabe? Têm tentado nos pintar como super crentes. Quando nós entendemos isso aí, Ana, quando nós saímos desse ativismo religioso, de que, cara, é que nem aquele pensamento, né, de uma vez salvo para sempre. Quando nós sairmos disso e entendermos que é por graça, e que nós pararmos para pensar o seguinte: se o que eu tenho para Deus, se o que eu tenho dado para Deus fosse comida, será que eu teria para comer? Para pensar nisso. Se tudo, a sua oração, a sua vida devocional, as suas atitudes, tudo que você tem feito para Deus, se fosse comida, você teria coragem de comer? Responde isso para você mesmo. Faz essa pergunta para você mesmo. Porque muitas das vezes nós estamos dando algo para Deus e é tão superficial, é tão, sabe, é tão falso, que muitas das vezes nem nós mesmos acreditamos naquilo.
sabe? Nós temos tido uma vida tão fora daquilo que a Bíblia diz. E, como eu falei, né, no início, transformamos a graça em hipergraça, que nós começamos a justificar os nossos pecados, justificar os nossos erros, justificar aquilo que nós temos feito, e ao ponto de não entendermos que não é por nós. Não é realmente, Mauê, vaso de essa pegada aí. Somos vaso de barro, sem conhecimento, sem glória, simplesmente por graça, misericórdia. Quando nós entendemos a misericórdia de Deus, é o que nos basta, cara. Nós vamos sair desse peso, dessa obrigação de termos palavras bonitas para entrar na presença de Deus. Vamos parar com essa coisa, que nem aquela parábola que Jesus contou, que chegaram dois homens, templo, um publicano e um fariseu, se eu não me engano, e o fariseu, ao ver o cara do lado dele, ele começa a falar, mas, Senhor, por causa do Senhor eu fiz isso, Senhor, que eu fiz isso hoje, eu dei oferta, não esquisito, conjecturando, para vocês entenderem, mas é uma passagem bíblica, e o fariseu, ele começa a gritar, a espernear, para mostrar para os outros que ele era, e o publicano do lado dele ali, sabendo que estava errado, sabendo quem era, o porquê estava errado, a única coisa que o cara fez foi falar, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Quando nós entendemos isso, quando nós analisamos isso, cara, estar na presença de Deus não é pesado. Não é pesado, não é aquela obrigação, não é aquele constrangimento, como muitas das vezes as pessoas tentam assimilar. As pessoas vão te dizer que, cara, poxa, mas você fez isso, você fez aquilo. Deus sabe tudo o que você faz, tudo, tudo. Deus sabe tudo que faz. Não adianta pensar que não sabe. Não adianta você pensar que Deus não está vendo. Deus só está me vendo quando eu faço alguma boa. Deus só está comigo quando eu estou lá na igreja, que eu estou adorando, que eu estou buscando. Deus só está comigo nesse momento. Não é verdade, isso é mentira. Deus está contigo em todos os momentos. Entendeu? Quando você cai, quando você se entrega às mazelas da sua alma, Deus está contigo. A única diferença é que você está muitas das vezes que nem o fariseu lá. Entendeu? Tem 15, 20 anos de igreja, 5 anos de igreja, eu não posso mais mostrar minhas fraquezas. Eu fui ensinado a isso, a ser um super crente, a ser um cara que vai ser inquestionável nas suas atitudes, sendo que lá no fundo somos um sepulcro calhado, entendeu? Então, se Deus habita em mim, o tesouro não sou eu. Eu sou um vaso de barro. O tesouro é Deus, aquele que é poderoso, ter achado algum valor para que ele possa escolher algo valioso em algo que não tem valor nenhum. Então, o merecimento não é meu, o merecimento é de Deus. Nós temos que entender isso. Então, quando nós pararmos para entender que a graça de Deus é o que tem nos sustentado, que é o que nos mantém, nós vamos entender, cara. Eu vou ter prazer pra caramba. Eu vou ter muito prazer em Bíblia, eu vou ter muito prazer em orar, eu vou ter muito prazer em fazer as coisas por Deus, porque, cara, para alguém estar comigo, mesmo sendo pecador, mesmo fazendo tudo que eu faço, é muito amor, cara. É muito amor. Não ia ser qualquer pessoa que ia ter essa paciência, não. De olhar para alguém, entendeu? Ver o cara todo sujo, fedendo e ainda querer sentar do lado do cara. Entendeu? Então, cara, eu deixo isso para vocês. Espero que tenha edificado a vida de vocês. Espero que, de algum modo, isso tenha aberto os olhos de vocês. E que Deus abençoe a vida de todos vocês. Que Deus, ele honre todos vocês nesse pensamento de que conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, entendeu? Porque ele realmente ele vê quem nós somos, ele vê quem nós temos sido, e como eu falei, a hipergraça, ela tem tentado dizer que Deus ele não vê as nossas lutas, que ele vê só o momento em que nós estamos bem, mas isso é mentira. Ele nos vê em todos os momentos. Ele nos vê sempre, sempre, entendeu? Então, que Deus abençoe vocês,
entendeu? Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus ele molde o coração de vocês para isso, para serem cristãos, mas não cristãos de falar, mas cristãos de agir. Que aonde quer que vocês estejam, seja em casa, no trabalho, onde quer que vocês estejam, sejam um com Deus, a ponto do Espírito Santo brilhar em vocês, não as atitudes de vocês serem maior do que o Espírito Santo. Entendeu? Ao ponto de as pessoas chegarem para você e perguntarem: o que tem de diferente em você? O que tem de diferente na sua vida que me atrai tanto assim? Entendeu? É o caso de Filipe com o eunuco na carruagem. Eu tenho lido, mas não tenho entendido. Agora eu entendi e li. O que tinha que batizar? Então, as pessoas elas têm que chegar e ter esse desejo, elas têm que ver isso em nós. E vocês, vocês tenham um final de semana abençoado, abençoado, e que em nome de Jesus, vocês possam cada vez mais conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Amém? Aqui, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa que queira dizer? Amém, galera. Então, tchau para vocês. Deus abençoe. Amém, Lília. Amém. Muito feliz de ter tido esse momento com vocês, ter estado junto com vocês. Amém. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima vez. Fica com Deus. Paz.